24 de agosto, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo a esse vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência. Petri 4, Vale 3, Allos, a ISA Brasil Energia, né? ISAE 4, Direcional, Amora do B, MDNE 3, Pomo 4 e a TIM S3, certo? Bom, eu ressalto primeiramente que esse vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda, a gente não faz aqui análise de valor mobiliário, tá? Esse é uma tarefa, né? É uma atribuição exclusiva de quem é certificado para isso, então escolham assessores com certificação para fazer a análise, né? Para seguir as análises. O que a gente faz aqui, o que eu faço é apenas um estudo baseado numa opinião e numa metodologia, né, que é a teoria dos pivôs, e compartilho com vocês. Então, somente isso, certo, pessoal? Então, por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação. Primeiramente, índice Bovespa. O índice deixou na sexta-feira uma vela muito bonita, um marobozu, né, um candle de alta. Vejam que ele quase não tem sombras, né? Tem uma sombrinha ali embaixo, um pouquinho em cima, mas é um candle graficamente muito bonito, sinalizando aqui uma alta do índice. Vejam que ele consegue, o índice Bovespa consegue cruzar para cima das médias, né? As médias que eu estou usando aqui são simples, tanto a de 9 quanto a de 21. A de 9 é essa linha azul mais fraca e a linha mais forte, a azul, é a média de 21 períodos. Vejam que o índice então ele cruza para cima das médias e já para numa região de curto prazo, que é uma região de resistência, tá? 138 mil é resistência e precisamente 138.414 pontos é uma resistência que o índice tem que romper, ele tem que fechar acima para sinalizar que vai buscar aí, né, os próximos pontos de resistência. Quais são eles? Lá na região dos 139.900, depois a faixa ali dos 140 mil pontos, são resistências, e depois o topo histórico, né? Na faixa dos 141.563, tá? Precisamente esse o topo histórico, ok? O volume na sexta-feira foi um volume bom para uma sexta, né? E vejam que o índice ele consegue então deixar aí uma sinalização positiva, tá? Agora eu gostaria de olhar o índice fazer para vocês aqui um exercício que para mim ele é um pouquinho mais prático de ver o gráfico, tá? Nesse momento, a vela de sexta-feira foi bonita, certo? Mas ela deixa ainda o índice Bovespa dentro de na minha opinião, né? Dentro aqui de uma espécie de uma lateralização, tá? Então, para mim, o mais importante é esse movimento, esse volume aqui embaixo aumentar e ocorrer o rompimento dos 138.414. Bom, se o índice fizer um recuo, tá? Se o índice fizer aí tiver uma queda de curto prazo, quais são os pontos de suporte? Na minha opinião, a faixa aqui dos 137.400, tá? 137.354 são suportes técnicos, a média de 9. 135.983 é um suporte e a média de 21 também, 134.895. Vamos dar uma olhada no semanal do índice Bovespa. No semanal, o índice, aqui tem duas hipóteses, tá, pessoal? São hipóteses, certo? O índice vai fazer isso aqui, ó, fez aqui uma perna de baixa, testou topo, para depois fazer uma perna de baixa. Hipótese número 1, né? Hipótese número 2. Vamos lá. O índice, ele no semanal, o índice Bovespa, ele sobe, né? Testa, faz uma perna de alta, testa fundo e vai fazer uma onda 3 aqui para cima, levando o índice até a máxima histórica, lá no 141.563, essa é a hipótese 2, tá? Primeiramente, na minha opinião,
o índice vai ter que romper essa barreirinha aqui, ó. Barreirinha não, a barreira importante, tá? Uma região aí de resistência muito significativa, tá? O primeiro ponto a romper é 138.414, como eu mencionei lá no diário, e depois essa faixa dos 140 mil pontos, tá? Só que uma barreira, o índice toca ali e tende a recuar, porque é uma resistência. São regiões de resistência no gráfico, tá? Nesse tempo gráfico, média é suporte. 9 períodos, que está em 135.892, e a de 21, que está em 134.917, tá? De imediato vamos ver o gráfico da Vale, Vale 3. Muito bem, o que nós podemos dizer aqui da Vale, né? Lembrando que o mercado subiu muito na sexta-feira em função da declaração, né, do presidente do Banco Central americano lá no simpósio, né, do Jackson Hole, né? E o presidente, o Jerome Powell, o presidente do BC americano, falou que sinalizou, deixou a porta aberta, né, como se fala, para um corte de juros agora em setembro já, tá? Isso aí fez com que o mercado subisse. O minério de ferro, que na sexta-feira tinha fechado nas negociações diurnas em baixa, ele acabou nas negociações noturnas, lá em Dalian, né, que é o que a gente acompanha, fechou em alta e a Vale acompanhou essa alta, né? Tá uma vela aqui bonita, né? Vejam que a Vale no diário consegue romper as médias, cruzou para cima, tá? E mais importante, conseguiu romper essa resistência aqui de curto prazo, né? Uma resistência, um topo lá do dia 12 de agosto, na faixa dos, ali rompeu a região dos 54 com 55, isso é importante, tá? Se continuar subindo, próxima resistência, na minha opinião, ali na faixa dos 55 com 60, por ali, né? E depois 56 com 30, 56 com 29, que é o topo lá do mês de julho, tá? Nós temos como, se fizer um recuo, né, a Vale tende a encontrar um suporte imediato em 54 com 55, depois um outro suporte em 54 com 09, nessa faixa ali, depois 53 com 69 e na média de 9, 53 com 52. 53 com 21 também é um ponto de suporte, tá? O que eu gostaria de ver a Vale fazendo é subir com volume um pouquinho mais alto do que está. Na sexta já subiu, tá? Sexta-feira geralmente tem uma liquidez menor no mercado, mas o ideal é que a Vale continue subindo com o volume aumentando mais ainda, tá? Aqui no semanal, o que a gente vê a Vale? Dentro de uma consolidação, né? Tá? Aqui não tem compra nem venda, porque dentro de consolidação a gente não compra e não vende, não tem tendência definida, né? Certo? Nesse tempo gráfico, a Vale ela vai precisar romper primeiramente ali a faixa do 55 com 50, 49, e depois a Vale tem uma resistência em 56 com 30, né? Tá? Um topo ali do dia 21 na semana do dia 21 de julho, né? Se subir mais um pouquinho, próxima parada, né? Resistência em 56 com 76, que é um topo de março aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma resistência também, certo? Mas na minha opinião a Vale precisa sair de dentro dessa consolidação no semanal. Isso é muito importante, tá? Bom, vamos ver então a Petri 4 agora. A Petri 4 no semanal está abaixo das médias e vejam que parou na semana aí que encerrou, né? A Petri 4 no semanal teve alta de 2,9% e caprichosamente parou, encostou na média de 21. Ali é um ponto de resistência média de 21, tá? A Petri 4 precisa romper 30 com 47, cruzar para cima dessa média de 21 aqui nesse tempo gráfico. Tem que deixar um candle de fechamento para cima para sinalizar que o ativo, enfim, para mostrar aqui um pouco de força, né?
dos comprados, tá? Por enquanto ela está abaixo das médias, né? E vamos ver então o gráfico, o diário, tá? O diário, na minha opinião, o que ocorreu até agora foi um repique, né? Um repique até a região das médias, cruzou a média de 9, isso é importante, mas já está ali pertinho de uma resistência importante. Lá no semanal é a média de 21 e aqui no diário também é a média de 21, só que aqui a média ela está em outro local, né? 30,77, tá? Aqui uma resistência 30,77. Antes disso tem uma resistência em 30,65, tá? Dá uma resistência dada por esse topinho aqui, ó, tá? Então, o que eu gostaria de ver a Petri 4 fazendo, tá, gente? Para demonstrar a força compradora. Cruzar para cima da média de 21, num candle de fechamento, esse volume melhorando. Bom, só isso para mim não basta. Ela vai ter que testar a fundo, tá? Vai ter que deixar uns candles, ou lateralizar, ou fazer um recuo. E aí depois, se voltar a subir, aí sim nós teríamos um pivô de alta, né? E aí o ativo ficaria bonito. Por enquanto o que nós temos aqui, na minha opinião, no gráfico diário, tão somente um repique, tá? Se a gente botar isso aqui no gráfico de 60 minutos, sim, a gente vai ver um pivô. Vamos botar aqui no gráfico de 60, só para a gente visualizar isso, tá? Tem um pivôzinho aqui, vamos lá? Vamos ver aqui, olha aqui, ó, sobe, tá? Testa fundo e arma o pivô, olha aqui o pivô, tá? Quem comprou ali nos 29,76 ganhou um dinheirinho, né? Que fez toda uma onda 3 para cima aqui, tá? Mas isso é para quem opera em tempos menores, tá? Em operações aí que duram, enfim, algumas poucas horas, né? Às vezes pode ser um day trade também. E quanto menor o tempo gráfico, mais arriscado fica, tá? Então, sobre Petri 4 é isso. Agora vamos ver os papéis aqui que eu selecionei, que eu gostaria de mencionar. Vamos ver a Allos e a ISA. A Allos 3. Eu achei interessante esse gráfico, tá? Setor de shopping, né? Antiga, é a fusão da BR Malls com a agora esqueci a outra, né? E por que eu acho interessante esse gráfico da Allos, né? Porque, vejam só, se e somente se o papel romper, tem que ser um candle de fechamento acima de 23,19, pode buscar a região lá dos 24,29, 24,30. Por quê? Se a gente olhar para a esquerda aqui do gráfico, a gente vai ver lá em 2023, em dezembro, um topo, um topo, né? Tá? Aquele topo lá é uma região de resistência, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico, né? Para os últimos pregões, o que a gente observa, né, gente? Uma perna de alta bem consistente, um teste de fundo bem curto, e a arma aqui, o que pode vir a ser um pivô, pode vir a ser, e a confirmação se dá se o ativo, né, romper esse topinho do dia 18 de agosto, ou seja, se romper 23,19, 23,20 por ali. Mas não pode ser um rompimento naquele horário entre 10 e 11 horas, nem no intraday. Tem que ser um candle de fechamento com volume alto, igual de sexta aqui, né? Mostrando que vai romper, mostrando o rompimento, tá? Aí vale a pena ficar de olho, para quem gosta de tradear esse tipo de ativo, certo? Tá? Vamos dar uma olhada rapidinho no semanal, tá? No semanal a gente vê que o ativo aqui tem uma clara tendência de alta, né? Iniciada no começo aí de 2025, rompeu aqui importantes resistências na casa dos 27, 22,70 por ali, tá? Rompeu 22,85, né? Tá indo, né, gente? Tá indo, vamos ver se busca lá os 24,31 e depois disso vamos ver se busca lá os outros níveis, 25,62, quem sabe 27,99, 28, né? Que é esse topo aqui, ó, lá de 2021 ainda, tá?
Para quem gosta de tradear, papel desse setor, então fica aí para vocês fazerem sua avaliação, lembrando que eu não estou fazendo aqui uma recomendação, é apenas ressaltando um gráfico que na minha opinião é bom, e aí você toma suas decisões, tá? Um outro gráfico que me chamou a atenção foi o da ISA Energia. A ISA Energia, para quem não sabe, é a antiga TRPL4, Transmissão Paulista, né? Muita gente tem na carteira esse papel aqui, o setor de transmissão, porque são pagadores de proventos, né? E aqui nós estamos olhando o gráfico, certo? A gente não está olhando aqui os fundamentos. O papel ele vem numa tendência de baixa, iniciada lá em maio, né? Cruzou para baixo das médias e vem se recuperando, tá? Vejam que ele fez um fundo mais fundo aqui no começo de agosto. Aí o papel sobe, depois o papel acumula praticamente aqui, né? Faz uma acumulação. Vamos só salientar aqui no gráfico, uma acumulação, e agora ele rompe essa acumulação para cima. Está num processo de rompimento ainda. O volume não ajuda muito, né? O volume não ajudou muito. Na sexta-feira, como quase tudo subiu, esse papel também subiu. Não subiu muito, mas foi, né? Tá? Ele, na minha opinião, ele conseguiu romper aqui uma resistência de curto prazo em 22,36. Então, vamos ver se ele faz um pullback, né? Se ele tem aí uma consolidação de curto prazo ou uma pequena queda, se voltar a subir ou se romper 22,45, a máxima de sexta, o ativo, na minha opinião, desde que o volume ajude, tem condições de buscar o quê? Buscar ali a faixa dos 22,79, né? Que é esse topo aqui, ó, deixado lá no dia 30 de julho, tá? Bom, acho que é um papel que vale acompanhar, tá? Principalmente se começar a fazer zigue-zagues para cima. Está acima das médias, né? Tá um papel interessante, porque ele pode estar num ponto aqui de reversão da tendência de baixa, iniciada lá em maio, certo? Na minha opinião, vale a pena botar na carteira, para quem gosta de operar, transmissão, tá? Vamos ver agora dois papéis do setor de construção, incorporação, direcional que está no índice Bovespa, né? A direcional é um papel parecido com a ISA, né, energia. Ele rompe uma resistência de curto prazo, no caso a direcional rompeu o topinho ali de 14,39, né? E fechou ainda na região da resistência de 14,39, né? Embora tenha fechado em 14,43, tá? Na minha opinião, tá na região de resistência, tá? O que tem que ver? Tem que ver se se nas próximas semanas, na segunda ou na terça, ele vai fazer um candle de máximas e mínimas maiores que a de sexta, tá? O que eu não gosto de direcional? O volume muito baixo. Esse volume aqui tem que melhorar, certo? Teve um aí dos nossos seguidores aí do canal que pediu para fazer o estudo de direcional e de Moura, né? Moura do B. Então fica aí para você avaliar, tá? O papel tem que melhorar o volume. Esse rompimento que começou a ocorrer, o rompimento da máxima ali de 14,39, a máxima lá do dia 12 de agosto, né? Que tecnicamente é uma região de resistência, foi um rompimento ainda, na minha opinião, com volume baixo, então a gente desconfia porque pode ser um falso rompimento. Tem que ter um pouco de cautela, tá? O que você tem que observar é se vai haver um candle maroboso, um candle de alta com volume alto. O volume tem que justificar a tendência, tá? Bom, o ideal é que o ativo aqui faça um pullback, né? Ou seja, caia um pouquinho ou ande de lado, né? Ou volte até níveis de suporte ali em 14,32, quem sabe na média, né? Em a média de 9 períodos em 14,09. Se voltar até esses pontos de suporte e depois voltar a subir, pode ficar um papel interessante, porque ele estará fazendo uma máxima histórica, certo? Vamos só dar uma revisada aqui. É uma máxima histórica, tá? O ativo tem tudo para ir renovando suas máximas, certo? Mas esse volume tem que melhorar. Não sei qual foi o motivo, que o volume caiu muito forte, né? E para mim a melhor entrada em direcional foi aqui, quando rompeu, né, aqui na faixa dos R$ 13,83,
13,80, 13,85 por ali, né? Quando rompeu esses topos aqui, ó. Aqui foi a melhor entrada. Já são 4 pregões aí de alta, tá? Então pode haver uma realização aqui no gráfico semanal. Quem ganhou já vai de repente botar no bolso, realizar o lucro, e isso pode pressionar o preço, tá? Então fica atento aí, cautela no semanal, e lá no diário tem que melhorar o volume. Agora a Moura, e por favor não entenda que eu falei como recomendação, sempre lembro isso, tá? A Moura é um papel parecido, né? Parecido, tá começando a romper, tá bonito aqui no semanal. Agora o ativo já vem de 5 semanas de alta, tá? Então quem ganhou aqui, de repente vai botar no bolso algum lucro, aí pode ter uma realização. Então muita cautela, certo? O ativo é bonito, gráfico muito bonito, né? Clara tendência de alta, iniciada lá no começo deste ano. A média de 9 tem sido o suporte desse papel no semanal, tá? E eu quero ver com vocês aqui o gráfico diário. Ó, no gráfico diário, a Moura, ela fez algo bem importante, que é o rompimento desse topo aqui. Ou seja, o rompimento ali da faixa dos 24,77, um topo deixado lá em julho deste ano, tá? Vamos ver agora se você quiser muito tradear esse tipo de papel, o ideal seria esperar um pullback, um recuo aqui, né, no intraday, até a faixa de 24,76, ou de repente ali 24,37, 35 por ali, né? E se voltar a subir, pode ser um ponto de entrada interessante. Na minha opinião, o ativo tem que deixar um candle de fechamento, tá? Acima da máxima de sexta, R$25, certo? E com volume alto, tá? Cuidado com as realizações de curto prazo, principalmente em função do gráfico semanal, certo? Mas é um ativo muito interessante para se avaliar um trade com ele, né? Porque está rompendo aí a máxima, né? Rompendo a máxima histórica, tá? Tem tudo aí para realizar novas máximas, né? A Moura, tá? Um papel que tem uma construtora que tem uma forte presença no Nordeste, né? Bom, vamos terminar então Pomo 4 e TIM S3. Pomo 4, que é a Marco Polo. Marco Polo, gente, na minha opinião, o papel está consolidado, andando de lado, o que é importante para pelo menos a média de 21 se aproximar do preço de novo, tá? Fechou em alta aí na sexta e, na minha opinião, compras só e somente só se a Marco Polo romper a máxima de R$ 9,30, deixada ali no dia, a máxima não, né, o ponto, né, de R$ 9,30 deixado ali no dia 8 de agosto, tá? Lateralização no momento, essa lateralização é importante e para que as médias se aproximem do preço, né? O volume de sexta foi um volume bom, né? E se o papel romper, então, deixar um candle de fechamento acima de 9,30, tem tudo aí o ativo para fazer novas máximas, novas máximas, né? Vamos botar no semanal aqui. Vamos fazer aqui um zoom. Vamos botar aqui no semanal. No semanal, deixa eu limpar aqui esse gráfico. No semanal, gente, a gente observa que o ativo vem numa tendência muito clara de alta, iniciada em abril, tá? O problema aqui no semanal é que ele se afastou das médias, está um pouquinho longe das médias, isso não é legal, né? O legal seria que o ativo estivesse perto das médias. Então aqui seria interessante que no semanal a Pomo 4 ficasse consolidando aí por mais uma semana, duas, para dar tempo da média, pelo menos de 9, se aproximar do preço. A média de 9, que está em R$ 8,52, é um ponto de suporte aqui, tá? Bom, vejam que o ativo rompe aquela resistência lá de novembro do ano passado, tá? Rompe, mas está lateralizando, tá? Então, a faixa ali dos
9,16, tecnicamente é um ponto de suporte no semanal. Tá? O ideal é que ficasse andando de lado, que é uma forma de realização no tempo. Pomo 4. Tá? Esse ativo aqui foi uma inversão da tendência muito bonita, né? Porque vejam que após subir, né, lá no ano passado, ele começou a fazer um zigue-zague para baixo aqui, né? Olha aqui, ó. Fez uma onda 3 para baixo. Mas depois ele se recuperou, né? Ali no mês de março, sobe, consolida e faz uma onda 3 bonita aqui para cima, né? Legal. Um ativo muito interessante, né? Para quem gosta de tradear aí no curto prazo, tá? Bom, vamos então... Então, Pomo 4 é isso, tá, pessoal? Tem que consolidar, na minha opinião, no semanal, tá? E lá no gráfico diário, tem que ter um pouco de cautela aqui com os falsos rompimentos. Mas aqui o ponto de rompimento que o ativo sinaliza aí que vai continuar a sua tendência principal, né, de longo prazo de alta, é se romper 9,30. Tá? 9,30 é a resistência a ser rompida. Tá? E vamos terminar então com o estudo de TIM S3, que é um papel que eu também destaco, gostei do gráfico e compartilho aqui com vocês. Por que eu gostei do gráfico de TIM S3? Né? Olha aqui, ó, sobe, faz um testezinho de fundo, já volta a subir de novo. E agora, gente, o ativo vai ter que romper a 22,95, que é uma máxima do dia 11 de agosto. Tá? Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores no diário, acima desse nível, com volume alto, tá? Um volume alto ou crescente, fica interessante, pode ser um ponto de entrada ali. Tá? Vamos dar uma olhada no semanal. Semanal da TIM. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. O que a gente pode falar desse tempo gráfico do semanal da TIM, né? Praticamente iniciou uma consolidação aqui. Isso é importante porque quanto mais a média, pelo menos de 9, estiver perto do preço, melhor para quem quiser entrar. E aqui nesse tempo gráfico tem que romper 29,95, tá? Tem que deixar um candle de fechamento, a TIM acima de 22,95, certo? E com volume alto ou crescente. É um ativo que tem clara tendência de alta, né? Iniciada também em janeiro deste ano, tá? Médias apontam para cima. E vejam que o ativo fez uma correção bem importante aqui, né? Quase buscou a média de 21 aqui no mês de julho, né? Depois se recuperou, tá? Mas deixo aí para vocês avaliarem, graficamente é um papel interessante, certo? Gente, foi um prazer ter falado aqui com vocês, compartilhado alguns conhecimentos, tá? Desejo que você tenha uma excelente semana e nós nos vemos então no próximo domingo, tá? Até lá!